Depois de 6 anos jogando com a camisa 14, Jorge Daniel de Arrascaeta herdou a lendária camisa 10 de Zico. E aparentemente ele não sentiu nem um pouquinho o peso dessa camisa, que obviamente é muito pesada. Ele está no seu auge, ele está jogando futebol exuberante, fazendo gols, dando assistências, dando show a cada vez que entra em campo. E no vídeo de hoje eu vou trazer uma análise, mais uma, sobre esse jogador tão especial, lendário, histórico, ídolo e que, se o Flamengo conquistar alguma coisa em 2025, com certeza vai passar pelos pés do Arrascaeta. Vamos fazer o seguinte, vai deixando aí o seu like, vai se inscrevendo no canal que eu vou rodar a vinheta rapidinho. Na volta, vamos falar de tática? Meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Vamos trazer aqui uma análise do Arrascaeta para mostrar o quanto que ele é capaz de gerar espaço dentro de campo também. Tecnicamente, a gente sabe que ele é um colosso, sempre foi um absurdo. Taticamente também, sempre foi um jogador muito inteligente, mas a impressão que ele passa é que taticamente ele está vivendo o seu auge, criando espaços para ele mesmo, gerando espaço para os companheiros. E esses números tão impressionantes que ele está conseguindo nessa temporada passam também por essa maturidade tática que ele alcançou. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso já já na análise em vídeo. Antes eu quero só falar algumas coisas para vocês que são bem importantes, né? Primeiro, fora de campo, o Arrascaeta está voando e isso influencia muito também, né? O mental, se está vivendo um bom momento fora de campo. Ele anunciou ontem que vai ser pai de um menino, olha que legal. Vai ser pai pela primeira vez e vai nascer um garoto. E ontem também teve lançamento de música aí do Pose, que fez vídeo aí, que tá fazendo música também para o Arrascaeta, Pose do Roto, que ficou tão famoso em 2019 lá pela música lá dos Coringa do Flamengo. Tá fazendo música para o Arrasca de novo. Ele tá vivendo um momento incrível, abençoado e tá conseguindo muita coisa legal, conquistando muita coisa legal. Só esse ano já foram 4 homenagens que ele recebeu do Flamengo, tá? Então vamos recapitular. Recebeu uma homenagem pelos 14 títulos com a camisa do Flamengo, ele é recordista junto com o Bruno Henrique. Recebeu lá uma camisa, né? Recebeu do Boto lá, tal da camisa 14 lá, com o Bruno Henrique. Mais recentemente também recebeu uma homenagem pelos 300 jogos com a camisa do Flamengo. Então, um jogador que alcançou uma marca importantíssima com essa camisa lendária desse clube histórico. E mais recentemente ainda, bem recentemente, semana passada, né? Recebeu mais 2 homenagens. Conquistou 100 assistências pelo Flamengo, então ele recebeu lá uma batuta de maestro lá do Flamengo. Gente, 100 assistências com a camisa do Flamengo não é pouca coisa, é muita coisa, gente. É muita coisa. 100 assistências com a camisa desse clube gigantesco, né? E também bateu a marca de 78 assistências no Campeonato Brasileiro. Se tornou o maior assistente da história do Campeonato Brasileiro. Recebeu também lá uma placa. Então ele não para de receber homenagem porque ele está jogando muita bola e está com números impressionantes. Nessa temporada, 17 gols e 13 assistências, tá? Então ele já chegou a 30 participações em gols. Em 2019 ele chegou a 37. Foi um ano que ele mais participou de gols. Esse ano ele já tem 30 e ainda tem muito jogo para acontecer. Tem quase um turno aí de Brasileirão para acontecer, muitos jogos aí pela frente e também jogos de Libertadores, né? A gente espera que o Flamengo jogue pelo menos mais 5 jogos de Libertadores. 2 jogos nas quartas de finais, também mais 2 nas semifinais e a final, obviamente, lá em Lima, no dia 29 de novembro. Então, o que a gente projeta, né? Que ele deve superar essa marca de 37 participações em gols de 2019. Ou seja, está vivendo o seu auge técnico, tático, físico e mental. O problema do Arrascaeta sempre foi se manter saudável. Ele teve anos aí de muita dificuldade para se manter saudável. Esse ano está conseguindo jogar com frequência, está se mantendo saudável e aí ele vai ganhando ritmo, vai ganhando confiança e, inclusive, recentemente ele conquistou uma outra marca que me chamou a atenção. Isso aí não está nas mídias, não fui eu que fui atrás disso, tá? Nos últimos 5 jogos que ele entrou em campo, ele participou de gol. Olha que legal. Nas últimas 5 partidas que ele participou, que ele entrou em campo, ele participou de gol, ou dando assistência, ou fazendo gol, ou fazendo as duas coisas, né? Gol e assistência. Então, assim, isso chama atenção. Ele entra em campo, participa de gol. Realmente é impressionante. Ele já tinha conseguido 4 partidas seguidas participando de gols no finalzinho de abril ali, começo de maio. Dessa vez ele supera e chega a 5. Será que ele vai chegar a 6? Será que ele vai chegar a 7? Tomara que sim, né? A gente está torcendo para que isso aconteça. No Brasileirão, 12 gols, 10 assistências. O Caio Jorge está ali sempre com o Arrascaeta no retrovisor. Ele não é atacante, não é ali um centroavante, joga como um meio atacante, um segundo atacante, o cara que é arco e flecha, né? E tá sempre ali no retrovisor do Caio Jorge. O Caio Jorge está sempre preocupado com ele. Tem 15 gols o centroavante do Cruzeiro e o Arrasca chegou a 12. E assistências, tem 10. E Matheus Pereira e Alan Patrick, que são os 2 segundos colocados em assistências, tem 6.
Então, bem mais lá atrás, né? Então, ele é arco e flecha, ele tá fazendo as duas coisas, dando assistência e marcando muitos gols, porque tem uma leitura tática muito acima da média. A gente vai falar sobre isso já já nos vídeos, mas antes de falar sobre essa leitura tática do Arrascaeta e antes de falar sobre vídeo, eu quero falar sobre algo muito importante para vocês, sobre uma oportunidade muito legal que eu tenho para trazer para vocês. A partir de hoje, quero falar sobre isso e vocês não podem perder a jornada Python. O que é a Jornada Python? A Jornada Python da Hashtag, essa empresa tão bacana que traz tantos cursos gratuitos para vocês. Sim, gratuitos, tá? Jornada Python é uma jornada gratuita, um curso de 4 dias, 15, 16, 17 e 18 de setembro. Você vai aprender sobre Python, que é uma das principais linguagens de programação aí do mercado de trabalho, uma das linguagens de programação mais valorizadas pelas empresas. Então você vai se valorizar no mercado de trabalho. E a Python é uma linguagem usada em muitas áreas do mercado de trabalho. Então você pode usar em qualquer que seja a área que você trabalhe. Você vai aprender sobre essa linguagem de graça na jornada Python. Gente, de graça. Você está vendo aqui já o QR Code na tela, aponta a câmera do seu celular para esse QR Code, não perde tempo, participa dessa jornada. Se você estiver assistindo esse vídeo no seu celular, não tiver como apontar a câmera do seu celular para o QR Code, tem o link na descrição aqui do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Então, gente, não perde essa oportunidade. Você vai se qualificar no mercado de trabalho sem gastar um único mísero centavo. Então, é imperdível, tá? Participe da Jornada Python 15, 16, 17 e 18 de setembro. Se programa, já bota na sua agenda, faça aí o seu cadastro lendo o QR Code ou então clicando no link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Vamos então para a análise em vídeo, vamos olhar aqui o Arrascaeta em campo, vamos entender como é que taticamente ele é também um monstro lendo espaço, gerando espaço para ele mesmo e também para os companheiros. E também vamos ver alguns gols e assistências também. Vamos entender aqui algumas coisas técnicas, porque realmente a maturidade técnica também é algo que ele alcançou e também está no auge. Então, vocês vão gostar, vamos para a análise, vocês vão gostar. Não esquece de deixar o like, deixa o like no vídeo. Essa edição de vídeo que dá um trabalhão para colocar em câmera lenta, para fazer as luzinhas, para destacar. Então não esquece de deixar o like também. Se inscreve no canal, que é muito importante. Comenta, compartilha, tudo isso que você fizer ajuda muito a gente. Hypa também, se você puder, ajuda demais o nosso trabalho. Quando você curte, comenta, compartilha, hypa e quando você se inscreve no canal, tá? Bom, vamos lá. Primeiro jogo lá com o Grêmio, lá no Sul, tá? E aqui a leitura de espaço do Arrasca é muito acima da média porque ele gera espaço para ele mesmo. Então olha só isso aqui. Vamos olhar essa situação aqui, ó. Ele vem baixar aqui em apoio, tá? E aí com isso ele atrai a marcação, tá? Então ele vem aqui para próximo dos volantes, dos zagueiros, para poder atrair a marcação. Faz isso sempre, faz isso muito bem. Recebeu o passe, deu o passe para trás, tá? E aí, olha só, vai entrar aqui o passe pro Pulgar, né? Do De La Cruz pro Pulgar, e ele já ganhou aqui o espaço, as costas do opositor. Ali, como quem não quer nada, sorrateiramente ele vai ganhando aquele espaço ali, e aí já ganhou as costas, já está em vantagem posicional, que a gente fala aqui no Tactics. Já está, inclusive, apontando para o Pulgar onde é que ele quer que o Pulgar faça esse passe, né? Vai receber o passe aqui, tá? E em 2 toques já vai tentar acionar aqui o Bruno Henrique, só que aqui a zaga chegou primeiro. Aqui, do nada, também a gente vai ver como é que ele gera espaço para ele mesmo, se colocando como homem livre. Então, ele entendeu que os companheiros estão apertados ali, estão sendo marcados. Então ele entende que há um espaço livre e ele vai sempre se colocar nesse espaço livre com muita inteligência tática. Olha só, vai receber aqui do Léo Pereira e não tem ninguém a marcá-lo. Olha só, completamente livre, tá? E aí vai achar aqui um passe para o Gerson. Então é impressionante a leitura de espaços que esse cara tem. Ele vai criando chances, vai criando espaço, vai gerando espaço, vai lendo espaço. Olha aqui também no jogo contra o Grêmio, ele recebendo a bola de costas, tabelando com o De La Cruz, e aí o De La Cruz já passa para o Cebolinha, ele já lê o espaço que ele tem que atacar, dinâmica de terceiro homem aqui, dinâmica de quarto homem, né? Onde ele é o primeiro e também o quarto homem. Dele para o De La Cruz, do De La Cruz para o Cebolinha, do Cebolinha para ele já lê o espaço, já vai avançar. E aqui, né, ele fazendo essa tacadinha de sinuca que ele tem feito bastante, né? Impressionante como ele acrescentou ao seu repertório de finalizações essa capacidade de finalizar de levinho, sem muita força, mais jeito, só para tirar do goleiro. Aqui dá o tapinha no canto e tira do Volpi. Também capacidade de gerar espaço para os companheiros. Aqui ele arrastando a marcação, liberando a frente da área para o Cebolinha. Esse movimento que ele vai fazer aqui sem bola é importantíssimo para o Cebolinha poder ganhar aqui esse espaço à frente da área sem marcação. Tem também aqui o movimento do Ayrton Lucas interessante, né, que ajuda também a arrastar aqui essa marcação, ó, tá? E aí o Cebolinha fica com a frente da área livre e finaliza. Então, ele também, sem bola, lê muito bem os espaços para poder gerar espaços para os companheiros, como a gente acabou de ver. Aqui ele vai gerar espaço para si mesmo de novo, e de novo naquele movimento de baixar em apoio, de atrair a marcação, gerar espaços para as costas. Então, olha só, vai baixar aqui, vai tabelar com o De La Cruz, ele recebe o passe do De La Cruz, vai achar aqui um passe para o Pulgar,
já está gerando espaço nas costas do adversário para ele mesmo e vai explorar esse espaço. Ele arranca aqui nas costas e gera essa vantagem cinética. Quando o adversário vai ver, já era um abraço. Ele, com muita inteligência, inclusive trabalhando o ponto cego do adversário, ele vai gerando essa vantagem aqui para ele mesmo, gerando esse espaço para ele mesmo, recebe aqui o passe do Pedro e dá mais uma tacadinha de sinuca, não precisa de tanta força, é mais jeito, é só tirar do goleiro. Aqui uma situação muito interessante que me chamou muita atenção também em algumas partidas desse ano, em que ele recebeu marcação individual, né? Volta e meia, os técnicos adversários colocam ali um cabra só para marcar ele. Então aconteceu, por exemplo, um jogo contra a LDU, lá em Quito, e nessa partida aqui também, contra o Palmeiras, lá no Allianz Parque, ele recebia marcação individual do Martínez, do Emiliano Martínez, uruguaio, né, compatriota dele. O Abel colocou o Martínez na cola do Arrascaeta. O que o Arrascaeta fazia? Se deslocava para o corredor lateral. Então, se eu vou receber aqui marcação individual, eu vou manipular essa marcação. Olha ele lá colado na linha lateral, com o pé na linha, e aí ele vai gerar espaço aqui no corredor central para o Cebolinha. Entra um passe aqui nessa área vital aqui, e aí ele vai tentar se deslocar para, de repente, receber esse passe do Cebolinha. Então, a leitura tática é muito apurada. Olha só esse lance aqui também lá contra o Palmeiras, lá no Allianz Parque. Como é que ele vai sorrateiramente ganhar aqui as costas do adversário, tá? O Luiz Araújo vai fazer esse giro. Olha como é que ele já está arrumando ali um espaço para ele. Já está entendendo que vai ficar um espaço livre, que os jogadores do Palmeiras estão perseguindo o Luiz e estão esquecendo dele. E aí a câmera vai fechar aqui no Luiz, olha só. A câmera vai fechar aqui no Luiz, né? Essas transmissões das TVs adoram fechar a câmera, né? Você não consegue ver o campo, mas tudo bem. Aí ele vai achar o passe aqui pro Arrasca. Quando a câmera já abre aqui, você vê que o Arrasca está sozinho. Então ele vai ali no ponto cego, ele vai ali como quem não quer nada, ali disfarçando, ali fingindo de morto, né? E recebe essa bola completamente livre. Quando ele recebe a marcação, ele já está dentro da área, e aí ele faz o drible aqui e recebe essa falta, esse pênalti dentro da área, que depois ele inclusive bate. E o Flamengo vence essa partida lá no Allianz Parque. Aqui, jogo recente contra o Grêmio, né? Ele vai usar o Pedro para poder explorar um espaço que ele entende que está livre. Ele está aqui numa situação de 3 contra 5, mas ele sabe que tem uma vantagem aqui. Então, ele vai primeiro entender que há esse espaço aqui livre. Ele sabe que ele pode achar esse passe para o Pedro. E aí, até coloquei aqui em câmera lenta para vocês verem no detalhe. Repara como é que ele vai ameaçar fazer o passe. Ele dá uma travadinha e depois é que ele faz. Qual é a ideia? Fazer o passe só no último momento e obrigar que os adversários abram a perna para poder tentar, eventualmente, explorar o passe entre as pernas. Então, repara como é que ele vai travar aqui, ó, em câmera lenta. Ó, ele trava e só depois que ele dá o passe, e aí acho que o Pedro tem mais tempo para poder ganhar as costas do adversário, recebe e mais uma atacada de sinuca e mais uma finalização no meio das pernas do adversário. O adversário abre a perna, ele dá no meio e aqui com muita categoria acha essa finalização. Não é força, é jeito. Às vezes é força também. A gente vai ver esse lance aqui agora, que ele está ali no seu habitat natural, no entrelinhas, esse espaço que ele gosta tanto de explorar, tá de costas ali. Então ele vai receber esse passe aqui do Jorginho, vai dar esse passe pornográfico aqui pro Plata, que vai ajeitar de ombro, ele vai dominar com a direita e dar o tapa com a esquerda pro Varela, ó. Então, assim, nível técnico muito alto, né? É um atleta que usa com muita facilidade os dois pés, tá sempre usando os dois pés, isso vai encurtando o caminho, vai facilitando as ações, é sempre muito importante essa ambidestria e o Arrascaeta, de fato, apresenta uma ambidestria no nível muito bom. Domina com a direita, dá o tapa com a esquerda, o Varela vai cruzar essa bola aqui na área, e aí o entendimento que ele tem de ir no contramovimento da defesa. A defesa está afundando, e aí ele vai no contramovimento, ele vai aqui para a entrada da área, para a risca da grande área praticamente. Ele sabe que ele vai ser o homem livre aqui, que ele vai gerar espaço de novo para ele mesmo. De novo ele vai gerar espaço para ele mesmo através de uma leitura muito rápida. O Samuel Lino recebe esse passe, dá o tapa para ele, e aqui ele finaliza com ódio e com força. Então ele também alcançando essa maturidade técnica de entender quando é para dar o tapa mais fraco, com jeito, só tirando do goleiro, e quando é para dar com força, com ódio. Ali tinha muita gente na frente, não tem muito como dar com jeito. Então, pancada de canhota, de novo, ambidestria, de novo, o uso do pé não dominante no nível muito alto, e bola no fundo da rede, mais um gol aí para a conta do Arrasca. A gente vai ver agora também o papel dele sem bola, ele tem sido muito importante sem bola, tá marcando muito, tá saltando pressão, tá incomodando os zagueiros adversários. Aqui ele obriga o zagueiro adversário a fazer uma bola longa. E aí tem uma disputa aqui do Ayrton Lucas, que acha um passe para ele, e aqui de novo ele vai jogar de primeira. Então de novo essa maturidade de entender quando é que é para jogar rápido, quando é que é para cadenciar um pouquinho mais o jogo. Ele já acha aqui um tapa de primeira, já acha o Plata que recebe o passe e faz um gol, e o Arrascaeta bota mais uma assistência na conta dele. O Flamengo deve conquistar algo grande esse ano, se não o Brasileiro e a Libertadores, pelo menos o Brasileiro. Acho que o Flamengo é favoritaço pro Brasileiro. Vou até fazer um vídeo mais à frente aí para falar sobre isso, enquanto está rolando essa enfadonha data FIFA, né? Mas é possível que o Flamengo ganhe sim, Brasileiro e Libertadores. O Flamengo tem uma chance bem razoável de ganhar essas duas taças esse ano. E a conquista dessas taças com certeza vai passar pelo desempenho desse cara aí que a gente acabou
de ver que é o Arrascaeta, que está sim vivendo o seu auge e que é um cara que, para além da técnica, ele também tem uma leitura tática absurda e isso facilita muito, corta os caminhos e é por isso que a gente gosta tanto de ver o Arrasca em campo. E enquanto o Arrascaeta vai presenteando a gente com grandes atuações, eu também vou presenteando vocês com a jornada Python totalmente de graça. Aponta aqui a câmera do seu celular para esse QR Code. É um curso de graça e que vai qualificar você muito para o mercado de trabalho. Você vai aprender uma linguagem muito utilizada. Então, não perde tempo e participe da jornada Python. Não esquece também de comentar, de curtir, de hypar, de compartilhar e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Um abração e eu fui. Saudações.